é santo, digno do louvor e de ser adorado. Para isso nós viemos aqui nesta manhã. Nós acordamos cedo, nós nos preparamos, organizamos a nossa família para isso, para adorar ao Senhor. Porque Ele, somente Ele é santo, digno de toda a nossa adoração. Então, a pergunta que nos confronta nesta manhã é a seguinte: qual é a qualidade da sua adoração nessa manhã? Você que se reuniu, você separou esse tempo para isso. Você está aqui junto com os filhos de Deus, junto com o povo de Deus. Você já orou ao Senhor. Você já entoou canções ao nome do Senhor. Mas qual é a qualidade da sua adoração? Fazendo verdadeiramente uma autoanálise, enquanto eu e você cantávamos, enquanto eu e você orávamos, qual tem sido o proveito dessa atitude, dessa experiência de adoração? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele procura por adoradores. É uma experiência ativa do Senhor. O Senhor Deus que sonda toda a terra. O Senhor Deus que sonda os corações. Ele está buscando ativamente, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Então, nessa manhã, quando nós nos reunimos diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus, juntos com o povo de Deus, cada um de nós, no Senhor Deus que sonda todos os corações, a pergunta é: Ele tem encontrado no meu e no seu coração um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoração? O Senhor Deus busca verdadeiros adoradores. Será que eu e você temos prestado a Ele nesta manhã uma verdadeira adoração? O que nós veremos nesta manhã na palavra de Deus é a experiência de uma adoradora que chamou a atenção do Senhor Jesus na sua experiência de adoração. O Senhor Jesus contemplou a vida, o coração e as atitudes daquela adoradora. E aquela adoradora, aquela adoração, ela verdadeiramente tocou o coração do Senhor Jesus. Então, nesta manhã, será que a minha e a sua adoração, ela tem tocado o coração do Senhor Jesus? Porque Ele busca, Ele procura por verdadeiros adoradores. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, olhando para a experiência dessa mulher, essa adoradora, que o Senhor Jesus verdadeiramente contemplou e aceitou a sua adoração. A adoração dessa mulher tocou o coração do Senhor Jesus. E a nossa esperança nesta manhã é que pela palavra de Deus, a nossa adoração seja moldada, de modo que seja aceitável na presença dEle, de modo que toque o coração dEle, que seja uma adoração verdadeira. Vamos ler Lucas 21, do versículo 1 até o versículo 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus, diante da tua presença, o nosso clamor nesta manhã é que o Senhor nos toque com o poder da tua palavra. O Senhor que contempla os corações,
o Senhor que vê a verdade dos nossos corações, muito mais do que canções entoadas com os nossos lábios, ou até que mãos estendidas. O Senhor deseja uma adoração verdadeira, sincera, diante da tua presença. Senhor Deus, trabalhe nesta manhã, no íntimo das nossas almas, porque o Senhor deseja a adoração, o Senhor deseja receber a glória que é devida ao seu nome. Que nenhum de nós, então, retenha a glória, o louvor, a adoração que é devida somente ao Senhor, porque é para isso que vivemos, é para isso que fomos criados. Trabalha em nossas vidas, trabalha na vida da tua igreja. Transforme os nossos corações nesta manhã, para que ofereçamos a ti a adoração aceitável, a adoração que o Senhor deseja, a adoração que toca verdadeiramente o teu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus contempla a experiência de adoração dessa mulher, porque essa mulher verdadeiramente adorou ao Senhor Jesus, adorou ao seu Deus de todo o coração. Na vida dessa mulher, nós percebemos quais são as marcas distintivas da verdadeira adoração. Será que eu e você temos ofertado ao Senhor uma verdadeira adoração? A palavra de Deus nos convence nessa manhã. Temos ofertado ao Senhor uma verdadeira adoração. Se em nós, se na nossa experiência de adoração existe as marcas distintivas da verdadeira adoração que nós percebemos na vida dessa mulher, quais são as marcas distintivas de uma verdadeira adoração? Em primeiro lugar, meus irmãos, eu vejo neste texto que a verdadeira adoração, ela é secreta. A verdadeira adoração, ela é primordialmente, essencialmente interior. Na sua essência, ela vem do coração. Na sua essência, ela é invisível. Ainda que nós façamos coisas visíveis, nós cantamos com os nossos lábios coisas audíveis, coisas perceptíveis, nós podemos levantar as nossas mãos, nós podemos ficar de pé, nós podemos ficar sentados ou de joelhos, nós adoramos com os nossos corpos, sim, mas primordialmente, essencialmente, a verdadeira adoração, ela provém do interior, ela provém do coração, ela é secreta, ela é invisível. O que nós vemos aqui neste texto é o Senhor Jesus contemplando duas experiências de adoração. Eu tenho pregado neste texto, se você tem vindo talvez em algumas quartas-feiras, eu tenho salientado que aqui o Senhor Jesus, ele está na sua última semana de vida, antes da sua morte e ressurreição. Ele está na semana da sua paixão. E o que ele tem feito na semana da sua paixão, cotidianamente, é ir ao templo para ensinar no templo. Mas, curiosamente, nós vemos aqui uma atitude estranha do Senhor Jesus. Algo que não é esperado de um mestre. Algo que é diferente de tudo que ele tem feito nessa última semana. O Senhor Jesus escolhe, neste momento, se calar e observar. O texto começa nos dizendo que aqui o Senhor Jesus, ele olha e vê. O Senhor Jesus, ele decide, as pessoas esperam. Existe uma multidão observando o Senhor Jesus, atenta para ouvir as palavras dos seus lábios. Mas neste momento, o Senhor Jesus, ele para contemplar. Ele para enxergar, observar. E ele para observar algo que está chamando muita atenção diante de todos. O Senhor Jesus, ele para contemplar algo que é muito nítido, é muito visível. É uma atitude de adoração que até mesmo a gente pode dizer que ela é espalhafatosa. Se o Senhor Jesus para observar, é porque realmente aquilo está chamando a atenção, aquilo não é qualquer coisa. O que o Senhor Jesus para observar?
ele para observar os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de ofertas. O templo de Jerusalém, na verdade, quando nós falamos do templo, a edificação, o salão, por assim dizer, ele era relativamente pequeno, porque só os sacerdotes poderiam entrar ali. O povo não entrava naquele salão, no santuário. Então, quando nós falamos do templo de Jerusalém, a maior parte do templo era um grande pátio, onde entravam os adoradores para oferecer as suas ofertas, os seus sacrifícios ao Senhor, a sua adoração ao Senhor. Então, Jesus aqui, ele está no pátio. Esse pátio, ele tinha algumas subdivisões, que eu não vou entrar nesse mérito, não vou explicar sobre isso nessa manhã. Mas a questão é que em determinado local daquele pátio existiam as caixas de contribuições, ou gasofilácios. Eram 13 caixas de contribuições, onde os adoradores vinham entregar as suas ofertas em dinheiro, para o sustento do templo. 13 caixas. E aqui diz que os ricos estavam chegando para entregar as suas ofertas. E certamente isso chama muita atenção. As caixas de ofertas, elas eram cofres quadrados que tinham a sua abertura num formato cilíndrico, um formato de um cone, de um chifre, uma trombeta. E nós temos que lembrar que naquele tempo não existia cartão de crédito, Pix, papel moeda, dinheiro em forma de papel. O dinheiro daqueles dias era o metal, eram as moedas. Então, nós podemos observar e imaginar o que está acontecendo aqui. Aqueles ricos estão trazendo as suas ofertas e nós podemos imaginar sacolas de moedas. Era muito dinheiro. E na medida em que aquelas sacolas eram viradas nos cofres, naquele funil, certamente o barulho daqueles metais caindo naqueles cofres era algo que chamava muita atenção, era algo verdadeiramente espalhafatoso. Era algo que as pessoas não conseguiam deixar de observar. Aqueles ricos entregando as suas ofertas, certamente era algo que era incapaz de passar desapercebido por quem estivesse observando. E nesse momento, então, o Senhor Jesus enxerga esse tipo de adoração. Essa adoração espalhafatosa. Essa adoração tão visível. Essa adoração que certamente atraiu não somente a atenção, mas os elogios de muita gente que observava. Mas aqui é estabelecido um contraste. Ao lado, entre ali aqueles ricos, naquele momento de oferta, outro tipo de adoração. Uma adoração modesta, uma adoração irrelevante. Uma viúva pobre, que entrega 2 moedinhas. As suas roupas não chamaram atenção, o seu comportamento não chamou a atenção de ninguém, a sua oferta não fez barulho quando caiu no cofre. Mas foi essa oferta que chamou a atenção do Senhor Jesus. Nitidamente, o que o Senhor Jesus está fazendo aqui é estabelecer um contraste. O Senhor Jesus amava fazer isso no seu ministério. O seu ensino era muito simples, era muito didático. Ele sempre apontava contrastes. Ele apresentava constantemente o reino de Deus com contrastes. Jesus falou, olha, são 2 caminhos, 2 contrastes. O caminho largo, o caminho estreito. Jesus falou, olha, o fariseu e o cobrador de impostos. São 2 contrastes. Quando ele apresenta a parábola do filho pródigo, olha, é o filho pródigo, o filho esbanjador e o irmão mais velho. Contraste.
ele deixa muito claro diante dos nossos olhos. São dois caminhos. Você está mais identificado com qual? Existe o caminho do reino de Deus, existe o caminho do reino das trevas. São dois. E aqui nós vemos o Senhor Jesus, então, usando este exemplo, essas duas formas de adoração, como uma parábola viva. Contrastes. Existem duas formas de adoração. Não são vários, não são vários tipos de adoração. Não. São apenas dois. Que tipo de adoração eu e você temos ofertado ao Senhor Jesus? Porque são apenas duas. Não são várias, são duas. Existe uma adoração que ela é espalhafatosa, que ela chama a atenção, que ela é bem vista diante dos olhos humanos, mas que ela não tem substância interior. Existe uma adoração que ela é irrelevante aos olhos dos homens, mas que ela carrega a sua essência no coração. Existem duas formas de adoração. Existem dois tipos de adoração. Aquela que é exercida diante dos olhos dos homens e aquela que é praticada diante da face de Deus. Porque Deus contempla o coração. É isso que o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte. Quando você quiser orar, não faça como os hipócritas. Vão para o meio da praça, levantam as mãos, gritam, falam até, talvez, palavras difíceis e entoam o nome do Senhor Deus. Para quê? Jesus diz, eles fazem isso para serem vistos. Não. Quando você quiser orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta em secreto. E Deus, que te vê em secreto, te dará a sua recompensa. É no secreto, é no íntimo da nossa alma, que a nossa fidelidade, a nossa adoração, ela é comprovada. E nós sabemos disso, meus irmãos. Não precisa muito para a nossa adoração ser contaminada. Não precisa. Como que tocaram bem, né? Que solo bonito da bateria, não é isso? Esse pregador, que palavra, que show, talvez, que... Semana passada, agora, esse feriado, a gente estava no carnaval, no acampamento dos jovens, retiro de carnaval dos jovens da nossa igreja, conversando com um jovem em determinado momento, esse jovem trazendo para mim a sua luta, a sua tristeza. Em determinado momento ele viu o banheiro ali dos rapazes, todo sujo, e ele tomou uma iniciativa, conduzido pelo Senhor. Seu coração se inclinou a isso. Eu quero limpar esse banheiro. Eu quero servir esses rapazes. E ele limpou o banheiro. E quando ele estava saindo do banheiro, um outro rapaz cruzou com ele, olhou o banheiro. Mas você limpou sozinho? Eu limpei sozinho. E aquele rapaz, com discernimento espiritual, veio falar comigo, se sentindo miserável. Eu estava fazendo para o Senhor, mas naquele momento, deixou de ser para o Senhor. Porque a adoração verdadeira, ela é comprovada no secreto. No secreto. Não precisa de muito para contaminar a nossa adoração. Basta um elogio. Nós somos carnais. Nós somos caídos. Que aula foi essa no Celebra a Palavra? Como temos dificuldade de lidar com isso? Nós precisamos encarar isso de frente. Nós vivemos um tempo
uma sociedade em que nós já não sabemos mais o que é isso. A nossa sociedade, ela é exibicionista. E com as redes sociais, nós esquecemos o que é isso. O que é a modéstia, que é uma virtude cristã. Nós queremos aparecer. Nós temos nos tornado tolos. A gente abre a intimidade da nossa casa. E às vezes eu estou de pijama. E eu pego o meu celular e começo a filmar a minha família de pijama tomando café. Para quê? Para ser visto. E quanto mais engajamento, não é isso? Quanto mais visualização, quanto mais likes, nossa, como eu amo. Mas a sabedoria da palavra de Deus sempre apontou para o oposto, para a modéstia. E não olha para mim, não. Quem sou eu para querer me aparecer? Eu me aparecer? Inclusive, a sabedoria da palavra de Deus, olha, existe até um constrangimento quando eu apareço um pouco mais. Esse elogio que eu estou recebendo. Senhor, tem misericórdia. Se essa pessoa conhecesse meu coração, ela não estaria fazendo esses elogios. Quem sou eu? Amém, Senhor, receba a glória. Se viram algo em mim, não pode ser eu. Receba a glória, Senhor Jesus. Modéstia. A verdadeira adoração, exercida em secreto, diante da face de Deus. No meu casamento, eu adoro ao Senhor em secreto, diante da face de Deus. Isso significa que, momentaneamente, talvez eu não receba aquilo que eu esperava em troca, pela minha dedicação, pelo meu comportamento, mas isso não me faz desistir, isso não me faz ser infiel, porque eu sirvo ao Senhor em secreto. No meu trabalho, em primeiro lugar, eu sirvo, eu adoro ao Senhor em secreto. Quantas injustiças no ambiente profissional? Quem aqui não vai dizer que já foi injustiçado no trabalho, que não obteve o reconhecimento esperado, etc, etc. Mas eu permaneço fiel. Porque eu sei a quem eu estou servindo, quem está contemplando, de quem eu espero a recompensa. Na igreja. Como a igreja pode ser tomada pela carnalidade, pelo orgulho, pela busca por visibilidade, holofotes. Mas eu sirvo ao Senhor na igreja, de todo o coração, em secreto. Olha, talvez eu não receba o elogio, talvez eu não receba a glória, a grandeza, amém? Eu me alegro porque Cristo está recebendo a glória, a grandeza, o reconhecimento. A minha recompensa, eu terei no dia certo, porque Ele contempla. Ele contempla até mesmo um copo de água que é dado em nome dEle. Ele contempla. Ele recompensará. O dia da recompensa chegará. É um contraste. A adoração que é praticada diante dos olhos dos homens, buscando o reconhecimento, a grandeza, os elogios, os holofotes, e aquela que verdadeiramente é praticada diante da presença de Deus, diante da face de Deus, a verdadeira adoração,
ela é secreta, ela é interior, ela é visível. Nós podemos, nós devemos, isso é bíblico, levantar as nossas mãos. Um vai ter um comportamento mais extravagante, outro menos. Amém. O Senhor Deus é quem distribui tudo isso. Isso é bênção, mas acima de tudo, a essência da verdadeira adoração, ela está no interior. Deus contempla. O Senhor Deus contempla. Que adoração Ele tem contemplado nesta manhã, no meu e no seu coração? Ele procura adoradores. A adoração ela é secreta, mas em segundo lugar, ela é sacrificial. E eu creio que essa é a ênfase deste texto aqui. Essa é a grande marca distintiva que separa o verdadeiro adorador e o falso adorador. O verdadeiro adorador, ele está sempre disposto ao sacrifício. Ele tem a disposição de se sacrificar para o seu Deus, a quem ele serve, a quem ele adora. O falso adorador, ele adora. Ele levanta suas mãos, ele coloca uma roupa bonita, apresentável, mas no fundo, o seu conforto é a prioridade. Quando adorar ao Senhor se torna difícil, eu sempre tenho uma justificativa, né? Eu queria ser como vocês, que podem estar todo domingo aqui na igreja, mas, sabe, meu trabalho não me permite, sabe, talvez a minha maturidade seja mais elevada, eu não consigo suportar vocês, então, sabe como é que é? Eu tenho algumas justificativas que me impedem, né? Eu tenho outras coisas que fazer, talvez você não tenha, mas eu tenho. É difícil adorar o Senhor. Mexe com o meu conforto. O verdadeiro adorador não. Ele está disposto ao sacrifício. E o Senhor Jesus, ele contempla essa viúva. Uma viúva pobre. Uma viúva paupérrima. Esse adjetivo pobre aqui do versículo 2, ele só aparece aqui, em todo o Novo Testamento. Lucas está mostrando que a situação dessa mulher era uma situação de penúria. Era uma situação difícil. Essa viúva, a gente pode dizer que essa viúva, ela era miserável. Nos tempos do Novo Testamento, as viúvas normalmente já eram pobres. Viúva é mais do que um estado civil, nos tempos aqui do Novo Testamento, era uma condição social. Quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, no capítulo 5, instruindo ali como Timóteo tem que pastorear a igreja, ele dá uma ordem, ele fala: Timóteo, honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Ou seja, aquelas que são pobres mesmo. Viúva aqui já era uma condição social nos tempos do Novo Testamento. Mas aí Lucas coloca esse adjetivo para qualificar ainda mais que essa mulher, ela era miserável, ela era paupérrima. Ela era muito pobre, ela era muito desfavorecida, essa mulher aqui. A ponto de dizer que ela coloca 2 pequenas moedas de cobre, que eram 2 leptas. Era a moeda de menor valor no Império Romano. E aí diz que isso era tudo que ela tinha. Existe todo um esforço aí para querer quantificar, mas é difícil trazer para os nossos dias o poder de compra dessa viúva. Mas seguramente, essa mulher tinha entre 50 centavos e R$2. Não mais que isso. Isso era tudo que ela tinha. O que essa mulher ia comer? O que essa mulher ia fazer da vida dela? Qual que era a esperança dessa mulher? Sei lá, talvez sair do culto, comprar uma farinha de tapioca, não sei, um cuscuz, não sei. Alguns grãos ali, a granel. O que essa mulher comer por aquele dia? Tentar encher a barriga com o que dava? Meus irmãos, quem de nós teria coragem de julgar essa mulher? Se ela falasse: olha, hoje não vou entregar nada para o Senhor, porque eu não posso. Isso é tudo que eu tenho. Você teria coragem de julgar essa mulher? Eu não teria. Não, minha senhora, pelo amor de Deus, para com isso.
Vamos ver aqui alguma coisa, uma cesta básica. Essa mulher é quem teria todas as justificativas possíveis e plausíveis para não entregar nada como oferta ao Senhor seu Deus. Mas ela entrega tudo. Por que essa mulher faz isso? Qual que é a motivação dessa mulher em fazer isso? Ninguém viu. Discreta. Não chamou a atenção de ninguém. Por quê? Que bate no coração dessa mulher? Que motivação essa mulher tem? Ela tem uma só. Eu quero adorar o Senhor, o meu Deus. Eu quero entregar ao Senhor, o meu Deus, a oferta de adoração que Ele merece. Porque Ele é digno da minha adoração. Ainda que isso me custe sacrifício. Mas perceba que o sacrifício para essa mulher aqui não é um peso, uma dificuldade, coitadinha de mim. Não existe isso aqui na atitude dessa mulher. Eu tenho filhos. Você que tem filhos, você vai me entender? Depois que seu filho nasce, meu irmão, você aprende o que é sacrifício. Desde o início, você sacrifica seu sono. Aqueles que têm criança pequena, sacrifica sua sanidade mental, não é isso? É isso. É o dia inteiro trabalhando, mas você sabe que à noite você não vai dormir. No meu caso, que tive gêmeos, 2 anos nessa vida, você fica louco. Aí depois fica adolescente. Acho que meu pai não me ama, não é assim? Mas você que é pai sabe do que eu estou falando. Você não se arrepende. E se eu tivesse mais, eu iria sacrificar mais por eles. É amor. É amor. Não existe peso. Perceba como a gente fala aqui até de maneira jocosa, eles nem reconhecem. Um dia, quem sabe, vão reconhecer. Não é isso? Mas não existe peso. É amor. O amor que leva ao sacrifício. É isso que essa viúva faz. Não existe peso. Ela ama o Senhor seu Deus. A verdadeira adoração, meu irmão, minha irmã, é aquela que se dispõe ao sacrifício. Se desgasta pelo Senhor. Deixa eu tentar tornar isso mais claro. Para os jovens. Os cabelos brancos vão chegar. A saúde vai começar a falhar. Não tem jeito. Hoje em dia, a gente está muito antenado com saúde. Todo mundo vai num nutricionista, se alimenta bem, faz exercício, toma seus suplementos. Não tem problema nenhum. Eu também tomo meus suplementos, também faço exercício, bênção. Mas, meu irmão, eu não gosto de usar barba. Quando minha barba cresce, aqui já está tudo branco. Já está tudo branco. Eu não gosto de olhar. Entendeu? Meu cabelo baixinho, chega perto aqui, já está vários fios brancos. Tem jeito. Tem jeito. O que eu quero dizer, meu irmão? Jovens, de um jeito ou de outro,
você já está gastando a sua vida. Não tem jeito. A única questão é, em qual altar? Em qual altar? Para quem você está sacrificando a sua vida? Porque é uma bênção. Não que eu possa dizer isso de maneira plena. De maneira nenhuma. Eu sei que não. Mas pela graça de Deus, eu posso dizer que é uma bênção. Quando os anos vão se passando e você percebe, Senhor, eu não estou indo pelo caminho mais fácil. Eu não estou andando pelo caminho largo. Eu estou sacrificando a minha vida, entregando em sacrifício, vivo, para o Senhor. Eu posso te apresentar, Senhor, a minha vida, a minha família, o meu trabalho, tudo que o Senhor tem confiado às minhas mãos, não tem sido para mim, não tem sido para este mundo. Porque a vida passa. A vida será desgastada, sacrificada. Adolescentes, é tão fácil. É tão fácil. É tão fácil para você. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que isso aqui... Estou dizendo que a gente não pode usar, mas adolescente, você sabe. Você sabe o quanto de inferno e promiscuidade tem aqui. Eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe. Está diante de você o mundo. É como um banquete. E você usufruir desse mundo, está aí, está aí. É um banquete. É um banquete. Você muda um pouquinho o seu cabelo, bota uma roupinha da moda, aprende umas dancinhas do TikTok e você vira popular. Você sabe. Você é bem visto na escola. Você consegue as oportunidades. Mas é uma bênção você poder dizer, Senhor, eu não estou escolhendo o caminho mais fácil. É difícil, mas eu tenho lutado pela minha santidade, pela minha pureza, pela minha fidelidade. Porque senão, o que você está fazendo aqui? Que adoração que você está prestando? O Senhor Deus procura, Ele sonda o seu coração. Ele sabe de todas as coisas. Que Ele te convença. Sacrifício. 1 João 5, 2 e 3. Este é o amor de Deus, que obedeçamos aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não nos são penosos. Não são difíceis, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ai, é sempre difícil servir a Deus, obedecer a Deus. Ai, é um peso. Porque muito provavelmente você não é uma nova criatura. Porque não é isso que nós vemos na vida dessa viúva. O seu sacrifício é liberdade. É prazeroso. Ela não tem outro caminho a que escolher diante do seu Deus. Ela quer oferecer ao Senhor, ao seu Deus, toda a adoração que Ele é digno de receber. A verdadeira adoração, ela se expõe ao sacrifício. Ela não busca o seu conforto. Ah, quando é agradável servir a Deus, eu sirvo. Quando não é, eu pulo fora. Certamente essa é a grande marca, a grande distinção entre a verdadeira e entre a falsa adoração. Por último, a verdadeira adoração, ela é
humilde. A gente fala de humildade num nível humano. Ah, fulano é tão humilde, não é isso? Fala com todo mundo, é uma pessoa aberta. Legal. Isso é bom. Mas num nível espiritual, humildade é muito mais profundo que isso. O sentimento dessa viúva, a disposição do coração dessa viúva e a nossa atitude de adoração diante de Deus, como servos humildes, deve ser aquela que, Senhor, eu queria te oferecer muito, eu queria te dar tudo, mas, Senhor, eu não tenho nada. O que eu posso te dar, Senhor? Quem sou eu diante da tua presença? Senhor, retira-te de mim, eu sou pecador. Quem sou eu para te adorar? Quem sou eu para te ofertar algo? Quem sou eu para fazer algo pelo Senhor? Isso é humildade. Eu queria dar tudo, mas eu não tenho nada para dar. Que adoração você tem ofertado ao Senhor nessa manhã? Será que eu e você não temos achado que nós estamos dando muito? Só de estarmos aqui, olha o sacrifício que eu fiz. Eu tomei banho, passei um perfume. Eu acho que agora eu bati o ponto, só volto daqui a 3 semanas, porque eu já fui abençoado, cumpri meu papel, já fiz muito. Já fiz muito. Nós vemos aqui nesse texto, o Senhor Jesus diz, olha, eu digo a verdade, eu afirmo-lhes, essa viúva pobre, ela colocou mais, ela ofertou mais do que todos os outros, todos os outros. E isso certamente chocou ali a multidão dos seus ouvintes, dos seus discípulos, e aí o Senhor Jesus, ele explica aqui no versículo 4, por quê? Por que ela deu mais do que todos os outros? E aí, essa tradução aqui, e todas as traduções que eu chequei, elas não tocam realmente no que o Senhor Jesus está falando. Aqui diz que todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. E não é isso que o Senhor Jesus diz. A grande ênfase do Senhor Jesus aqui neste texto, nas duas afirmações, todos esses, e ela, está na procedência da oferta. De onde vem essa oferta? Existe uma preposição muito clara nessas duas orações que mostram a ênfase está na procedência. De onde procede a sua oferta? Não é a quantidade que determina, mas é a procedência da oferta. Ou seja, literalmente, o Senhor Jesus, ele diz, todos esses, eles deram procedente da sua riqueza. Nem diz o que sobrava, isso o Senhor Jesus não diz. Ele diz literalmente isso, todos esses deram, ofertaram procedente da sua riqueza. Mas ela, procedente da sua pobreza. E aí o Senhor Jesus diz, literalmente, ela deu toda a vida que ela tinha. A procedência da oferta é o que determina a qualidade da oferta. Todos esses deram procedente da sua riqueza. Mas ela, procedente da sua pobreza, deu o quê? Toda a sua vida. Tudo o que ela tinha. Mais uma vez, meus irmãos, o que o Senhor Jesus está fazendo aqui, Ele está pegando uma realidade visível, concreta da vida, mas Ele está trazendo um ensino espiritual a partir dessa realidade concreta. É uma parábola viva, onde o Senhor Jesus está ensinando a respeito do reino de Deus. O que o Senhor Jesus, ele está falando aqui, é que a verdadeira oferta, a verdadeira adoração, ela não é procedente da riqueza, mas ela é procedente da pobreza. Quando o Senhor Jesus diz nas bem-aventuranças, Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Algumas traduções falam humildes de espírito, mas a palavra é pobres de espírito. É o mesmo adjetivo aqui do versículo 3, pobre, viúva pobre. Bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito, os pobres espiritualmente, os espiritualmente pobres. Por quê? Porque o reino dos céus pertence aos espiritualmente pobres. Eu sei que eu posso conquistar muita coisa com os meus braços, com a minha força, com a minha inteligência, com as minhas habilidades, com a minha renúncia, minha abnegação, minha persistência, e eu posso conquistar muita coisa, mas para a eternidade, eu sei que isso não vale de nada. Ou eu não sei. Ou eu estou iludido a respeito de mim mesmo. Porque tudo aquilo que eu verdadeiramente preciso, a salvação eterna, o perdão dos pecados, a justiça diante de Deus, o dom do Espírito Santo, a esperança, a paz, a alegria no Espírito, tudo isso, a cura da minha alma, tudo isso, eu sei que não existe nada que eu possa dar para conquistar, nada que eu possa fazer para conquistar. Se eu vivesse 1000 vidas tentando, eu não conseguiria. Ou isso me é dado de graça, ou eu nunca vou possuir. Então, eu sou verdadeiramente pobre espiritual. Eu sou realmente carente, desfavorecido, miserável. Isso é humildade espiritual. E a verdadeira adoração, ela flui da humildade espiritual. Que adoração nós temos prestado ao Senhor Deus? Porque é verdade, meus irmãos, que as coisas deste mundo, seja as posses, os privilégios, as experiências, não são coisas pecaminosas em si. De fato não são. Porém, existe sim um poder espiritual nessas coisas, capaz de nos cegar, capaz de nos tornar orgulhosos, autossuficientes, suficientes em nós mesmos. E isso nos separa da salvação, isso nos separa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, escrevendo à igreja da Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, ele diz: eu estou a ponto de vomitar vocês, como que dizendo, eu sou longânimo, eu sou paciente, mas a minha paciência terá fim. Eu vou vomitar vocês. Eu não vou conseguir suportar por tanto tempo isso. Por quê? Porque vocês são mornos. E aí o Senhor Jesus explica, por que vocês são mornos? Porque vocês dizem, eu sou rico, eu sou abastado, eu não tenho falta de nada. Quando na verdade, vocês não reconhecem, vocês não sabem, vocês não entendem, não têm discernimento espiritual, vocês não sabem que vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Este é o paradoxo da verdadeira adoração. Aquele que entrega tudo para o Senhor é aquele que não tem nada. Eu contemplei a graça. Eu contemplei Cristo. Sabe, a que eu poderia me apegar? O que poderia ter valor para mim nesse mundo? Os privilégios? O status? A posição? Os prazeres? As riquezas? Aquele que adora verdadeiramente, ele já virou suas costas para tudo isso. Nós podemos manusear e lidar com essas coisas, mas isso não prende o nosso coração. A nossa vida não está nessas coisas, se somos verdadeiros adoradores. Aquele que não tem nada neste mundo a que se apegar, é esse e somente esse que entrega tudo para o Senhor.
como a viúva pobre. Procedente da sua pobreza, ela deu toda a vida que tinha. Entrega toda a sua vida ao Senhor, aquele que não tem riqueza a que se apegar neste mundo caído. Aquele que contempla a riqueza eterna. Que adoração eu e você temos ofertado nesta manhã ao Senhor, o nosso Deus. A verdadeira adoração, ela é secreta, ela é sincera, ela é exercida diante da face de Deus. Os homens podem me elogiar, as pessoas podem me criticar, não importa, é diante da face de Deus que eu ando, é para Ele que eu vivo. Ela é secreta, ela é sincera, ela se expõe ao sacrifício e ela flui de um coração humilde, um coração que sabe: Senhor, eu queria te oferecer tudo, mas eu não tenho nada. É esse coração que se entrega plenamente a Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos. Que adoração temos ofertado ao Senhor na nossa vida e nesta manhã. Fale com Deus, ore ao Senhor, o seu Deus. Deus Santo, trabalha, Pai, em nossas vidas. Humilha, Senhor, o nosso coração, para que nós reconheçamos quem somos verdadeiramente diante da Tua presença. Que não haja em nós, Senhor, nenhum orgulho e nenhum amor humano, que nós possamos nos apegar e que nos afaste de Cristo. Trabalha em nossas vidas, perdoa-nos, Senhor. Dispõe-nos, ó Deus, a Te adorar de todo o nosso coração, pela vida que o Senhor nos deu, pela esperança que o Senhor nos deu, porque habitamos diante da Tua presença. Que os Seus mandamentos sejam agradáveis para o nosso viver. Que servir diante da Tua face, Senhor, não seja um sacrifício penoso, mas que possamos, ó Deus, entregar a nossa vida a cada dia em sacrifício vivo, com prazer, com liberdade em nosso coração. Trabalha em nós nessa manhã. Cumpra, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.